Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Selma de Souza em mais um vídeo, mais um bate-papo com você. Este vídeo é uma promessa que eu fiz a mim mesma, de tentar passar um pouco de como conseguir a calma em meio ao caos. E te dizer que a calma cria uma vida poderosa. Eu sei que talvez você esteja pensando, calma, em meio a esse caos que estamos vivendo? Eu também pensava assim. Durante anos eu pensei que a paz de espírito era um prêmio ao final da corrida. Era o que aconteceria depois que eu resolvesse todos os problemas, depois que a minha vida estivesse totalmente solucionada. Mas a minha vida simplesmente não se acalmava. Pelo contrário, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu corria para resolver as coisas, mais a minha mente era um turbilhão. E resultado, minha vida externa era espelho desse turbilhão interno. Eu repetia sempre os mesmos padrões, as mesmas discussões nos relacionamentos, aquela mesma ansiedade financeira no final do mês, a mesma sensação de estar lutando contra a maré. Eu tentava sempre mudar minhas ações, minhas estratégias, mas eu estava tentando construir um prédio novo sobre um alicerce que tremia. Esse alicerce era a minha mente. A grande virada da minha vida se deu, e não foi quando eu aprendi uma técnica de produtividade. Foi quando finalmente eu entendi que a mente calma não é o fim da jornada, é o começo. A mente calma é um veículo, é o próprio portal da criação. A maioria de nós acha que a paz acontece quando tudo se resolve. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que é justamente o contrário. É a paz que resolve tudo, e não o que acontece depois que tudo está resolvido. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nisso. Imagine que você está tentando sintonizar uma estação de rádio que toque música clássica suave, a sua vida poderosa. Mas o seu rádio está preso num volume alto de chiado. O chiado, o ruído, é a sua mente analítica, viciada em sobrevivência. Essa mente barulhenta opera numa frequência muito específica, a frequência do passado. Ela está constantemente analisando o que deu errado, se protegendo de ameaças futuras, baseada em dores antigas e julgando o seu presente. Ela é viciada em cortisol, em adrenalina. Ela é aquela voz que diz: isso não vai dar certo, cuidado, você não é bom o suficiente. E se do outro lado nós temos o que a física quântica chama de campo quântico, o vácuo, o éter, o nome não importa. O que importa é que este é um campo de possibilidades infinitas, onde as realidades existem. A sua saúde perfeita, a sua abundância, o seu relacionamento dos sonhos, tudo já existe lá. A gente já tem falado isso em outros vídeos. Todas as suas versões já existem. E existe como uma frequência esperando ser sintonizada. Agora, aqui está a chave. Você não pode sintonizar a frequência do campo de potencial infinito, o novo, usando a vibração do chiado, do passado. Quando a sua mente está calma, você para de transmitir o sinal do passado. Você para de transmitir ruídos.
Você para de reativar velhos padrões e, pela primeira vez, você cria um espaço. Você cria um silêncio. E não é um silêncio vazio. Eu descobri que aquele espaço não era um lugar ausente de som, mas sim de presença. Quando eu comecei a silenciar, foi como se o mundo interno tivesse tido espaço para comandar o externo. As soluções que eu perseguia começaram a aparecer, as pessoas certas começaram a surgir na minha vida e minha vida parou de ser uma luta e começou a ser um fluxo. E isso não foi do dia para a noite. A minha mente resistia. A mente barulhenta, ela ama o drama, a repetição, o cortisol, e o silêncio parece desconfortável. Mas eu persisti e entendi que o segredo não estava em lutar contra a mente, mas sim observá-la, até que ela perdesse a força. Se você reconhece esse ruído constante, esse barulho constante, essa mente que não para, constante na sua cabeça, essa voz que parece ter controle sobre você, ancore a sua decisão de mudar isso agora. Respira fundo e comente: eu escolho mudar agora. Eu escolho o silêncio criativo. Deixe o universo perceber que você está pronto para uma nova frequência. Mas por que será que é tão difícil simplesmente ficar calmo? Porque mesmo querendo a paz, o nosso corpo parece viciado no estresse. A resposta é biológica. Eu demorei para entender que a minha realidade externa era um reflexo exato do meu sistema nervoso. Veja bem, não basta ter pensamentos positivos se o seu corpo está em modo de sobrevivência. O corpo sempre vai vencer a mente. A biologia vai sempre comandar até que a sua mente assuma o controle. A maioria de nós vive com o sistema nervoso simpático cronicamente ativado, no modo de luta ou fuga. Mesmo quando estamos seguros dentro de casa, sentados no nosso sofá, estamos preocupados com o boleto, revivendo uma briga, ansiosos com o futuro. E nesse estado, o seu corpo está inundado de cortisol. Seu coração bate de forma incoerente, seu cérebro opera em ondas betas alta, de alerta máximo. E aqui está o ponto crucial. No estado de sobrevivência, você não consegue criar. Você só vai reagir. O seu corpo, nesse estado, está programado para procurar mais do mesmo. Mais ameaças, mais problemas. Às vezes a gente pensa que está tranquilo, mas o nosso corpo conta outra história. Insônia, respiração curta, decisões impulsivas. Nesse estado, o cérebro está programado para reagir, não para criar. Uma mente calma não é um conceito filosófico, é um estado biológico. É quando você ensina o seu corpo a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de criação. Quando a mente desacelera, o corpo se cura. O campo eletromagnético ao seu redor se torna coerente e a vida começa a fluir num ritmo que não pode ser explicado, só sentido. Então, como fazer isso? Como acalmar essa mente? O primeiro passo é esvaziar. Isso é quase impossível e gera mais frustração. A mente foi feita para pensar. Então, o primeiro passo
é deixar de se identificar com ela, é tornar-se o observador. Acalmar a mente, não parar os pensamentos, é parar de seguir os comandos automáticos. Como fazer isso na prática? Comece pequeno, comece com a sua respiração. A respiração é a âncora para o agora. Onde quer que você esteja, pare por um momento e sinta o ar entrando, observe e saindo. Observe, sem julgamento. Quando o pensamento vier, dizendo, isso é bobagem, eu tenho que fazer aquilo, apenas note como se fosse uma nuvem passando e volte para observar a respiração. Este é o ponto zero. Respire. Isso você pode fazer em qualquer lugar. Este é o seu agora. É o único lugar onde a criação acontece. Quando você está preso no passado, com arrependimento, culpa, ou no futuro, medo, ansiedade, você está ausente do único lugar onde tem poder, o presente. Estar no presente não é estar parado, é estar inteiro, é estar por completo, observando o seu agora, o seu momento criador. A segunda etapa é a coerência. Quando você respira de forma consciente, ritmada, seu coração começa a bater de forma mais coerente. O coração tem um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o do cérebro. Quando o seu coração bate com coerência, ele envia sinais de calma para o seu cérebro. E o seu cérebro, por sua vez, sai do seu estado de alerta e entra em ondas mais lentas. É nesse ponto que a mente e o corpo se alinham. O chiado, o ruído diminui e a sintonia com o campo aumenta. Isso não é misticismo, é neurociência, é biologia. Você está literalmente mudando a sua química. Ao invés de cortisol, estresse, seu cérebro começa a liberar os químicos do bem-estar, da cura, da criatividade. O imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Esse é o treino. Voltar ao corpo, voltar à respiração sempre que a mente tentar nos arrastar de volta aos padrões antigos. E ela vai tentar com força, creia nisso. Se você se comprometer, a partir de hoje, não ser mais uma vítima dos seus pensamentos automáticos, mas sim o mestre da sua atenção, você se tornará o observador. Quando eu comecei a praticar isso, a respiração consciente, a focar no agora, algo impressionante aconteceu. A calma que eu estava cultivando começou a ter uma força magnética. Veja bem, por anos eu cresci acreditando que precisava me esforçar, lutar, competir, correr atrás dos meus sonhos. O sucesso só viria com suor e força. Mas observe, quando você corre atrás de algo, qual é a frequência que você está emitindo para o universo? A frequência da falta. Você está perseguindo algo, então você está em falta de algo. Porque você só persegue para buscar para si algo que você acredita que não tem. Quando comecei a acessar estados de paz profunda,
percebi que existe outro caminho. Um caminho onde a frequência é a chave. A paz é uma frequência, não é uma emoção passageira. É um estado emocional de coerência, é um estado vibracional de coerência. E quando você sustenta essa vibração por tempo suficiente, a sua realidade externa precisa se reorganizar para refletir esse novo campo. Você começa a atrair, sem esforço, tudo aquilo que você antes perseguia. Oportunidades surgem, sincronias se repetem, não porque você finalmente... Não porque você está correndo atrás, mas porque você finalmente se tornou aquilo que você quer viver. Você virou frequência, você virou campo. Antes eu achava que precisava estar sempre fazendo. Hoje eu percebo que eu preciso ser presença, ser coerência, ser silêncio. A energia de plenitude, a sua energia de plenitude é magnética. Ela atrai. O filósofo Lao Tse disse: ao deixar ir, tudo é feito. O mundo é ganho por aqueles que o deixam ir. Ele estava falando sobre isso, sobre parar de forçar com a mente analítica e permitir que o campo opere através da sua calma. A paz não é um lugar onde eu chego depois de resolver tudo. É o ponto de partida e a partir daí tudo se resolve com muito menos esforço. Mas preste atenção, o verdadeiro teste não é encontrar a calma no topo da montanha, é sustentá-la no meio do trânsito. A vida não vai esperar você estar perfeito para testar o seu estado interno. Ela testa no meio do caos, na crítica, na incerteza. E foi nesses momentos que eu percebi o quanto realmente eu tinha mudado. Antes, qualquer desequilíbrio externo me tirava do centro. Hoje, o externo pode estar em chamas, mas por dentro eu escolho permanecer inteira. Ser a calma no caos não é negar o que acontece, é estar tão enraizado no agora, tão ancorado na sua própria coerência, que nada mais tem o poder de te arrancar de você mesmo. Isto não é passividade, é soberania. Quando você para de reagir, você para de alimentar o caos com a sua energia. Eu lembro de uma situação recente que no passado eu teria explodido, gritado, acusado, me defendido, mas ao invés de reagir, eu respirei, fiquei em silêncio por 5 minutos. Eu senti a raiva subir, eu observei bem a raiva, mas eu escolhi não virar ela. Eu escolhi a calma. E o mais surpreendente, a situação se dissolveu. A outra pessoa, não encontrando a minha energia de conflito para se alimentar, também se acalmou. A minha frequência mudou o desfecho. Eu fui o ponto de coerência no meio da confusão. Quando você vira o centro de gravidade da sua realidade, tudo à sua volta começa a se alinhar com essa estabilidade. Os conflitos perdem força, as pessoas que não vibram mais com você simplesmente se afastam. Não por mágoa, mas por incompatibilidade. A mente antiga vai tentar retornar. Ela vai dizer que você está sendo bobo, que você precisa lutar. E aí você precisa escolher acreditar no passado ou escolher a frequência do futuro. Treinar a mente não é um evento único, é uma escolha que deve ser repetida
todos os dias. Em todo momento, a mente vai te oferecer um velho pensamento. E aí, todos os dias você vai ter que dizer, não mais. E escolher de novo, e de novo, e de novo, até que essa escolha vire natureza, até que essa escolha se torne comum, até que isso faça parte de você e que os velhos hábitos da mente não mais te incomodem. Se você se sentiu tocado com esse vídeo, se você sentiu que esse bate-papo ressoou com você, para e pensa. Você precisa estar no agora. Você precisa deixar a sua mente acalmar, deixar os ruídos saírem naturalmente. Vão tentar voltar. E você precisa escolher todos os dias. Eu escolho ficar na paz. Eu escolho ser paz em meio ao caos. O bate-papo de hoje é sobre isso. É sobre você ter calma em meio ao caos. É sobre você ser calmo apesar de qualquer situação. No início você vai achar isso difícil, mas com a constância, com a prática, com a perseverança, com a coerência, com a responsabilidade contigo mesmo, você vai ver que você consegue. Selma de Souza, deixando um grande abraço. Namastê.